Amém. É uma honra tê-los aqui. O título é Josué e as novidades da terra. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Versículo 2, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Aralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra que eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todos os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra do Senhor, que sob juramento prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Eu queria que você dissesse para essa pessoa que está do seu lado: tem novidade para você. Hoje eu não saí de casa. Eu passei a maior parte da minha manhã no que eu chamo do meu lugar secreto, e foi muito sobrenatural, porque Deus foi falando comigo, Deus foi me dando coisas, e quando eu dei por mim, eram 15h45 da tarde. Eu falei: Senhor, eu fiquei de manhã até as 15h45 no secreto com Deus. E ali Deus ministrou muitas coisas para mim. Eu mandei mensagem para um monte de gente. Fiz tudo que Deus tinha falado para eu fazer. Da semeadura a entregar uma palavra ou fazer uma oração. E muitas das vezes a gente fica se perguntando: por que isso? Porque Deus quer mais intimidade com você. Deus não quer você num relacionamento com Ele superficial. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele mais profundo, mais consolidado. E o texto é interessante, porque diz que no mesmo ano, né? O versículo 12
No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, o maná cessou. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele mesmo ano, comeram das novidades. Deus tirou o maná e entregou uma novidade. E que novidade era essa? Interessante, nós vamos meditar nessa palavra hoje. Ela vai falar muito ao seu coração. Eu não tenho nada contra a milagre. Eu gosto de milagre. Mas está chegando um tempo que você vai ser o agente de milagre. Ao invés de você ficar esperando o milagre, Deus vai usar você para fazer milagre na vida dos outros. Ao invés de você ficar esperando para alguém pagar o seu encontro, você vai pagar o encontro das pessoas. Ao invés de você ter dúvida, recebe aí. Vim buscar cesta básica na igreja, você vai doar cesta básica para a igreja. Que isso, pastor? Deus vai te movimentar. Deus vai abrir a tua mente. Irmão, presta atenção. Eles passaram 40 anos todo dia sendo alimentados. Sabe o que é 40 anos? É muito tempo. É milagre todo dia. Mas tem horas que a gente fala assim, mas será que tem novidade? O que eu posso aprender nesse texto? O que vai mudar na minha vida com esse texto? Aonde Deus vai me levar hoje com essa palavra? Presta atenção. Creia que Deus levantou você para você prosperar. Josué capítulo 5, versículo 1 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar do Senhor, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Essa é a mais forte realidade. Tem gente que tem um pavor da feitiçaria impressionante. Tem gente que passa numa encruzilhada, se tiver um despacho, mesmo sendo crente, ela sai dando de lado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem tem medo de você é o diabo. Que é isso, pastor? Eu vou te provar na Bíblia. Abre aí para mim Efésios capítulo 1. Vou começar primeiro para te mostrar quem tu é em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Isso aqui é só para começar a mostrar a autoridade que está sobre a tua vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em... Então tu não vai ser, tu já foi. Tem versão que diz com toda sorte de bênção. Então a primeira coisa que tu tem que entender é que tu já é abençoado, sim ou não? Mas agora pula o mesmo Efésios capítulo número 1, versículo 18 em diante. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos... Agora olha o 21.
acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio e de todo nome que se nomeia, não neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, da onde? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Todo poder que está em Cristo, Ele entrega para a igreja. Uau. Então, se tem alguém que tem que estar apavorado porque tu chegou no ambiente, é Satanás. Se tem alguém que tem que estar preocupado porque tu pisou na terra, é Satanás. Diga aleluia. O texto é tão tremendo, no capítulo que você leu, que diz que os inimigos do povo de Deus tinham pavor, ficavam apavorados, eu li para você, ficavam atônitos. Eles ficavam assim: o pessoal do Pão da Vida está chegando, os demônios falando, o pessoal do Pão da Vida está chegando ao encontro com Deus, as irmãs da secretaria já estão trabalhando, olha o pessoal do Kids, os homens estão se reunindo. Que palavra poderosa ontem, reunião de homens aqui na igreja, os homens estão se reunindo, ao inferno com medo. Josué capítulo de número 1, aonde pisar a planta do vosso pé, o solo vos será. O poder está com você, a autoridade está com você, a vida de Deus está com você, a unção do Espírito Santo está com. Então creia que Deus te levantou para prosperar, meu irmão. Creia que Deus te levantou para fazer algo sobrenatural. Pastor, mas ninguém olha para mim naquela empresa, ninguém liga para mim naquela empresa. Sabe o que diz na Bíblia? Que os olhos de Deus passeia por toda a terra, contemplando os maus e os bons. Teu patrão pode não ter te olhado ainda, o teu gerente pode não ter te olhado ainda, mas Deus está te olhando, mas Deus está contemplando. Tem gente que fala assim: mas ele nunca me deu parabéns. Mas Deus te dá. Parabéns pelo seu bom testemunho. Parabéns porque quando o patrão saiu, tu não ficou roubando ele o dia todo no WhatsApp. Parabéns porque tu é crente mesmo. Tu, em vez de ficar no WhatsApp igual muitos ficam, roubando o patrão, tu trabalha. Tu é cheio do Espírito. E Deus fica, ó, te promovendo. Fala para o teu irmão: cuidado com o WhatsApp. Segunda coisa que vamos aprender, diga aleluia. Vive em aliança de fidelidade com o Senhor. Tem tido aliança? Tem vivido em aliança? Eu gosto muito de jantar com a Rita num restaurante aqui no Recreio. E tem um garçom que atende a gente. A gente conversa muito. E eu falei para ele: e você? Você estuda? Ele falou: eu faço uma faculdade federal. Eu falei: caramba, eu estudo música na Unirio. É federal? Ele fala que vai para a Unirio 7 da manhã, sai de lá meio-dia e pouco, 1h, 2, e vai direto para o restaurante, só sai meia-noite. Eu falei: e você faz mais o quê? Eu também montei uma empresa de músicos que a gente trabalha em festas. Ele falou: e mais o quê? Eu falei: também toco na igreja. Eu falo: você é proativo. Eu fiz prova para sargento da Marinha, passei em primeiro lugar. Não estou lá porque eu tive uma apendicite no dia que eu ia fazer o TAF. Passou para o exército também. Mas
jovem demais, mas um cara que aproveita as oportunidades, um cara para frente. Quase que ele falou para mim: quer que eu te dê aula? Que eu falei que tenho o sonho de aprender flauta transversa. Olha, Vini, e o olho dele falando para mim: quer aula? Sabe o que é isso? Uma das maneiras que você tem de viver uma aliança e a fidelidade com Deus é aproveitando o que Ele te dá. Porque olha para mim, irmão, quem aqui é pai? Quando tu compra um negócio, investe, dá para o teu filho, e você vê que o teu filho desleixou e não cuidou, tu fica feliz? Ninguém fica. Tu fica esperando o quê, né, Rê? Pô, ele vai valorizar, ele vai fazer acontecer. Eu me esforcei muito, montei esse lava-jato para ele. Qual o sonho do pai? Chega lá, vê 15 carros lavando, o filho na gestão. Será que com Deus é diferente? Ele preparou o melhor, Ele tem o melhor para mim e para você. E quando Ele olha, como é que nós estamos cuidando? Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Você sabe que quando você fazia a circuncisão do homem, você estava declarando para todo mundo e para o mundo espiritual que ele tinha uma aliança com Deus. Quem sabe aqui o que é circuncidar o homem? Cortar o órgão genital. Só que esse corte aqui não foi um corte normal, foi feito com uma faca de pedra. Você imagina a dor e o nível de inflamação que causou neles. Sabe o que Deus fala para mim e para você? A aliança com Deus, às vezes, ela causa dor. Mas a diferença está da maneira que você reage à dor, da maneira que você reage à decepção. A diferença na sua vida, na vida dos hebreus e na minha vida é como você reage na hora da dor. A circuncisão é um corte no órgão muito preciso, que a ponto de que nem urinar o homem consegue. Agora, impressionante, né? Antes de entrar na terra prometida, antes deles tomarem posse, por que essa aliança? Porque tem gente que quando entra na promessa, esquece das coisas de Deus, não mantém, como se Deus quisesse e precisasse de alguma coisa minha. Outro dia eu escutei um pastor falar uma coisa que me impactou e me trouxe muito temor. Deus poderia liberar uma milícia de anjo e fazer a obra de Deus sozinha. Uma milícia, são milhares. Banco Rio de Janeiro todo. Acaba com essa conversa fiada toda aí. Essas ideologias de demônio nas faculdades, ele mandava 2 anjos e acabava com as ideologias. Mas Deus escolheu você. Posso ouvir um amém? Deus escolheu eu. Tudo que você precisa para avançar já está na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Mas você precisa honrar a Deus. Você precisa continuar nessa pegada com Deus. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu não estou semeando nada, porque eu não estou colhendo nada. Mas porque você não semeou nada. Faz um teste. Compra uma caixa, compra semente. E te dou até a dica: pimentão vermelho, pimentão amarelo, que é o que eu gosto. Semeia no teu quintal, na tua varanda, e todo dia vai lá e rega. No outro dia tu vai ver brotando, no outro dia tu vai ver ela subindo, no outro dia tu vai ver ela crescendo, no outro dia tu vai ver um pimentãozinho pequenininho.
Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Quando tu vê, ele está ficando amarelo. Olha que interessante. Quando tu vê, tu está cortando ele, botando um azeite em cima e servindo uma salada. Onde você quer chegar, pastor? Deus te levantou para ser fazedor de salada, para alimentar as nações, para fazer acontecer. Diga glória a Deus. Terceiro tópico: assuma um caráter aguerrido. O homem é frouxo, né, irmão? O homem pega um resfriado, dá um catarrinho aqui, fica. Como a pastora Rita já me conhece, ela fala: levanta, levanta, levanta. Levanta que você está bom. Eu falo: nem ficar doente eu posso nessa casa. Ela: não. Vai ficar doente em outro lugar. Você sabe que mimo, né? Tem mimo, né? Mas a verdade, irmãos, que nós, povo de Deus, temos que ser aguerrido. Aguerrido, pastor, para manter teu casamento, tem que ser aguerrido. Para vir para a obra de Deus, tem que ser aguerrido. Aqui no Pão da Vida, irmão, a pessoa fala assim, ela chega aqui, primeiro dia, né, não conhece a gente, fala: quais são os dias de culto? Eu falo: só domingo. Fala: poxa, moleza. Só domingo, pastor? Fala: só domingo. E deixa ela quieta. Aí ela começa a vir. Aí terça, ela está na célula. Aí quinta, ela tem um curso de maturidade, porque ela entrou no caminho do vencedor. Aí sábado, reunião de homens. Aí daqui a pouco ela está na vida da igreja. Ela fala: vocês não são normal, não. Aí entra para o ministério de louvor. Acaba o culto, o pastor quer reunião. Aí fala: tem que tomar remédio. Tem que ser aguerrido. Tu tem que ter a mesma, para a obra de Deus, presta atenção, eu tenho que ter a mesma garra que eu tenho quando eu acordo 6 da manhã para fazer negócio. Pergunta: por quê, pastor? Porque o negócio que eu faço, o dinheiro que eu ganho, vai acabar. Quando Jesus voltar, vai ficar aí. Mas o que eu conquisto aqui nessa obra, vai para a eternidade comigo. Tu entende por que o diabo trabalha para te tirar do foco? Irmão, hoje aqui nós vamos falar que tu tem que prosperar, que é de Deus tu prosperar, que tu vai mudar tua mente, mas tu tem que ser aguerrido nas coisas de Deus. Tu não pode afrouxar, diga aleluia. A situação desse povo, que estava à porta para assumir a promessa, foi uma geração inteira que morreu. O texto diz que os pais deles não entraram. Sabe por que morreram? Porque murmuravam. Porque não acreditavam. Está escrito. Não levaram fé no que Deus decretou. Morreu todo mundo. Ficou só os filhos. E como é que faz? Teve que treinar, teve que capacitar eles para se tornar uma geração aguerrida. Alguém aqui já teve um tempo na sua vida que seu pai ficou meio para baixo, assim, meio sem ânimo? O meu paizão, às vezes, ele não quer fazer as coisas, ele é meio sem ânimo. Mas eu nunca deixei isso me afetar. Até porque ele tem 80 e poucos anos hoje. Você foi levantado para fazer uma obra que ela já está pronta. É só você executar. É só você crer. É só você gritar e dizer: Deus já me entregou essa cidade. Diga aleluia. Mas como é que funciona a nossa cabeça? Eu não tenho dinheiro. Eu não posso. Eu não vou conseguir. Todo evento que tem na igreja, o cara vai falar com japonês.
Não fala com Deus, fala com o japonês. Japonês, pastor? Tá caro. Encontro com Deus, tá caro. Eu não tenho como ir. Tá caro, tá caro, tá caro. Tudo ele chama o japonês, tá caro. Irmão, manda esse japonês sair da tua vida. Libera ele, manda esse japonês embora. Não tem nada caro. Caro é quando tu ficava lá no botequim do Zezinho, tomando cerveja até meia-noite, ainda virava a noite indo para aquela mocidade independente Padre Miguel lá. Aquilo era caro na minha vida. Saía da mocidade 6 da manhã. Ali era caro. Ó, eu vou falar uma coisa para você aqui, tu não vai escandalizar não. É impossível tu não dar certo. Enquanto o ímpio está bebendo, enquanto o ímpio está cheirando, enquanto o ímpio está fumando maconha, enquanto o ímpio está fazendo besteira na rua, tu está adorando a Deus, trabalhando, produzindo e multiplicando. Irmãos, eu vi isso na Alemanha. Quando eu fui para Wittenberg estudar sobre a reforma protestante, o que me impactou na Alemanha, quando tu chega na Alemanha, primeiro mundo, tu fala, gente, olha as ruas. O interior da Alemanha é uma coisa... Falei, isso aqui... Acostumado com a minha linha vermelha, né, irmão? Quando tu sai do aeroporto ali, aí tu vê aquelas construções ali agarradas na cerca, naquele alambrado, com ar para dentro da pista. Outro dia eu vinha com o irmão falou, pastor, o ar está na pista. O ar puxa o ar da linha vermelha. Aí cheguei no interior da Alemanha, fiquei olhando as casas, tudo nova, lindas, as antigas bem cuidadas. Aí eu fui para a primeira aula no quintal de Martim Lutero. E o professor falou para a gente, esta região era a mais pobre de todas. Os homens eram alcoólatras, as mulheres se prostituíam e nada funcionava nessa região. Martim Lutero confrontou o Papa, não aceitou a mentira papal, levantou as 99 teses, cravou na porta da catedral, chamou eles para o desafio. Ali foi implantado a reforma protestante. Os homens daquela região se converteram ao cristianismo, pararam de beber, prosperaram, largaram mulher na rua, foram libertos, se tornaram empresários. Os alemães daquela região são os muito ricos, por causa da palavra de Deus. Por que tu não vai mudar de história? Você acha que Daniel Osborne, ele era um cara frouxo? Você acha que Billy Graham era frouxo? Você acha que Kennedy Reagan era frouxo? Você acha que esses homens de Deus que chegaram antes de nós, você acha que Martim Lutero não era aguerrido? Não era um cara assim, tem que ir para a igreja? Eu tive uma reunião com a minha diretora de teatro ontem e falei para ela com todo amor e carinho: quem quer fazer parte do teatro, se chega atrasado, desliga. Falei para ela e para o meu diretor. Como, pastor? Chegou atrasado uma vez, justificou, beleza. Chegou a segunda, não justificou, chama num canto. Chegou a terceira, desliga. Porque não é aguerrido, porque não prioriza as coisas de Deus. Presta atenção, irmão. Existe algo que é muito responsável e muito poderoso que está na minha mão e na tua. A próxima geração abaixo de Deus está dependendo de nós. Se tu for um crente Maria Mole,
com essa gestão infernal que está aí no país, se tu for crente Maria mole, tu vai esmorecer, tu vai largar a mão do arado, e a próxima geração tem o risco de não ter Cristo na vida dela. Que isso, pastor? Vai ficar igual aquele capítulo da Bíblia que eu li para vocês aqui uma vez, que os pais abandonaram Deus, os avós abandonaram Deus, e os netos e os filhos não conheciam Deus. Mas eu quero declarar que nós não vamos ser essa geração. Nós vamos ser uma geração que vamos ganhar vidas para Jesus. Nós vamos ser uma geração que vamos prosperar. Nós vamos ser uma geração que vamos ser intenso na obra e intenso nas nossas empresas. Diga aleluia. Eita. Tem uma história de um alemão, George Miller. A Bíblia diz de quê? O justo viverá pela... George Miller era um alemão que participou de um movimento dos morávios no século XIX. Ele é considerado um dos gigantes da fé. E George Miller tinha um orfanato para mais ou menos 2.000 crianças. Não sei se você sabe, mas 2.000 crianças todo dia, tomando café, almoçando e jantando para ir para casa, que não podia ir, ficava no orfanato, né? Só que esse Jorge aqui, ele fez um pacto com Deus. Nunca pedir para o homem. Sempre ele dobrava o joelho e buscava a presença de Deus. Chegou um dia de manhã, não tinha leite, não tinha café e não tinha pão. O justo viverá pela... E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ele dobrou o joelho. Em menos de 40 minutos. Bate na porta dele. Ele, quem fala? Sou o rapaz do caminhão do leite, o caminhão quebrou. O socorro só vai chegar à noite, esse leite vai azedar. Queria doar todos esses litros de leite para o orfanato. Passou mais 1h15, bateu o cara da padaria. Deus tocou em mim e eu vim aqui te entregar essa tonelada de pão para você. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo que tu precisa está no céu. Pede para Ele, conversa com Ele, acredita nele, entrega na mão dele, diga aleluia. O tempo avançou aqui. Quarto e penúltimo ponto. Permita-se ser sarado por Deus. Tem gente que não deixa. Tem gente que vive amargura 500 anos. Está triste por quê, Joaquim? Eu lembrei daquele tempo que eu era garoto, que eu saí na mão com fulano e fiquei no prejuízo. Falei, mas tem 36 anos. E já até morreu. Não, mas não libera o perdão, não. Não deixa Deus sarar. Não deixa Deus te tratar. Irmã, você vai ficar na secretaria. Só estou dando um exemplo, mas aqui não acontece não. Você vai ficar na secretaria com a irmã tal. Aí, pastor, eu não falo com ela não. Eu falei, o pastor veio falar comigo arrasado, né? Eu falei, pastor, eu estou com um problema na igreja. Ele falou, porque a irmã falou que não ia para a secretaria porque não fala com a outra. Eu falei, lá na minha igreja não tem isso não, irmão. Esse demônio já caiu por terra lá. Que isso, pastor? Tu vai morar no mesmo céu que ela. A eternidade tu vai passar por ela. E gente, isso é tão legal. Porque aqui a gente quase não tem isso, né? Mas presta atenção, deixa eu te entregar algo valoroso demais. Quando eu pego você e tiro você daqui, é longe. Eu gostava da bateria.
Aí Deus fala para mim: não, não é aí não, é mais longe. Mas eu gostava da bateria. Não, não é na bateria mais. É porque nesse canto aqui, a Casey está ralando no concreto. E eu preciso de você ali. Está estragando. No concreto. Mas você é teimoso, você é dura cerviz, você não acredita na sua liderança, aí você quer ficar lá, mas Deus falou para o pastor te movimentar lá para o canto, para tu cuidar da Casey que está estragando no concreto, que nem é minha nem é sua, é do Senhor. Então quando o pastor fala, vai para a secretaria, vai para a cozinha, aí tu fala, mas eu não vou para a cozinha. A Casey está lá na cozinha estragando. E você é o que tem a visão para pegar a Casey. Olha só. Você tem essa visão. Mas você quer estar lá. Não fecha. Casey protegida. Você no lugar que Deus te colocou. E a produção sendo feita. Mas o que não tem a visão, eu quero ficar lá. Se me tirar da dança, eu vou embora. Desculpa o visitante aí, que a gente aqui é assim. Sabe o que eu amo na André e na Rita? Preciso de você na faxina. Eu vou. Preciso de você aonde? Na faxina. Eu vou. Irmãos, essa obra não é para mim nem para você. É para o Senhor Jesus. Um dia um pastor muito nervoso afrontou um diácono velhinho da igreja e disciplinou ele. Botou ele para a portaria. E aí um presbítero cheio de eu olhou para aquele diácono da cabeça branquinha e falou: eu não sei como o senhor aceita ficar na portaria. E aquele diácono da cabeça branquinha olhou para aquele presbítero cheio de eu e falou assim: não há lugar mais poderoso que a portaria. Portaria, quando eu estou aqui, passa os irmãos daqui, vai chegar para o culto. Portaria, quando eu estou na portaria, passa um morador de rua e eu dou um abraço nele. Portaria, quando eu estou servindo na portaria, o irmão passa oprimido, eu levanto a mão, ele recebe cura.
Fala para o teu irmão, fica. Não fala com essa voz não, fala mais vencedor. Fica onde Deus te colocar. Último ponto. Esses irmãos aqui, que eu fui falado da Bíblia hoje, eles viveram tanto tempo com milagre todo dia, que Deus teve que criar um movimento para tirar eles dessa mentalidade. Qual era a mentalidade? Todo dia de manhã, eles recebiam, não faziam nada. Amanhecia o dia, o maná estava lá. Amanhecia o dia, o maná estava lá. Aí o que Deus faz? Muda a mentalidade. Introduz ele numa terra que, segundo ela, mana leite e mel. Só que tem um detalhe: vai ter que amanhecer cedo, acordar cedo, para plantar, cultivar, podar, regar e ver Deus dar o crescimento. Não há nada mais lindo do que isso. Tu acorda cedo, uau! Poda, planta, rega, mas quem dá o crescimento é Aí Deus começou a mexer com eles, irmãos. Entrou na terra, não tem mais maná. Eu fico imaginando, né? 40 anos, amanheceu o dia, eu vou lá, abro a porta do meu apartamento, olho no tapete, não tem pão, não tem queijo, não tem manteiga, não tem mais nada. Vamos ler o texto? Josué 5, do 10 ao 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa do dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, os pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele mesmo ano, comeram das novidades de Canaã. Sabe o que Deus fez com eles aqui? Vão aprender a mexer com as coisas, vão aprender a plantar, vão aprender a cultivar, vão aprender a podar, vão aprender a produzir. Vão aprender, meu irmão. Está aqui. Porque se você botar em Deuteronômio 28, 29, 5, você vai entender que Deus cuidou deles, mandou um maná o tempo inteiro. Está aí, ó. 40 anos vos conduzi no deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sua sandália. Só que acabou. Tem uma coisa, olha para mim aqui, eu vou fechar te dizendo isso, que o crente tem que aprender. Um novo ciclo. Um novo ciclo vai se iniciar. Amém? E nesse novo ciclo, você não vai receber, você vai dar. Nesse novo ciclo, você não vai ficar pedindo, você vai entregar. Pega aí, meu irmão. Nesse novo ciclo, tu vai entrar no início do ano procurando a faculdade de quem tu vai pagar o ano todo. Nesse novo ciclo, você vai abençoar os outros, você vai dar carro para os outros. Que, pastor, o senhor não é bom da cabeça, não. Ninguém fala isso. Um dia Deus falou para mim assim: dá o seu carro para o pastor tal. Eu falei: está repreendido todo espírito maligno, toda palavra do inferno, todo demônio que vem no meu ouvido. Eu falei: isso não pode ser Deus, né, irmão?
Dá teu carro. No outro dia de manhã, a mesma voz. Dá o seu carro para o pastor fulano de tal. Falei, que negócio é esse? Tu deu? Eu não dei também não. Fiquei brigando. Não pode ser Deus, cara. Não tem como isso. É coisa da minha cabeça generosa, mandando dar as coisas para os outros. Já aconteceu isso contigo? Até que eu sentei na minha cadeira de trabalho e veio uma voz muito forte e falou: nunca mais ande nesse carro. Eu falei, amém. Liguei para o pastor. Falei, pastor, estou com um problema. Ele, o que foi? Eu não posso nunca mais entrar no meu carro. Ele mandou dar para o senhor. Ele, estou chegando aí. Não deu 5 minutos, tocou a campainha. Falei, veio mesmo. Nunca vi ninguém com a... Eu falei, foi arrebatado. Entrou na minha sala, eu falei, pastor, Deus mandou te dar meu carro. Ele, eu estava orando, irmão. Apresentou a chave, entrou no carro e sumiu. E fiquei eu na minha sala. Eu vou pedir carona no Vinícius, ele vai falar que eu sou maluco, não mandei dar teu carro para ninguém. Vou pedir para o outro, vai falar que o senhor é doido, pastor. Só dá o carro e fica a pé. Não é coisa de doido? Fiquei a pé. Aí ia pegar o carro da pastora Rita lá. O meu? Eu tenho pilates tal hora. Eu tenho almoço com a discipuladora tal hora. E você vá no Uber. Mas tu ainda não entendeu o que eu vou te explicar agora, que agora que é o ponto focal. Um dia eu estou numa conferência com esse pastor. Aí o irmão sobe no púlpito, dá um testemunho sobre a vida dele. Ele já deu 5 carros que ele tinha, que Deus mandou ele dar, ele deu e saiu a pé. Ele já deu 5 carros. Ele está no culto assim, Deus falar com o coração dele, dá o carro para Eduardo. Ele pega o Corolla 0 e dá para o Eduardo. E sai a pé. Não está preso a nada. O que você tem feito com o que Deus manda você dar? Você pode estar achando que eu estou falando de carro, mas não tem nada a ver com carro. Às vezes é aquela blusa que está lá no teu closet, que tu não veste ela há 2 anos. Mas tu olha para ela, o Espírito Santo fala, dá para o bazar. Tu fala, não posso. Essa aqui é toda de lantejola, de sana. Lá de Sana, o artesão. Essa eu comprei em Bali. Mas o bazar está precisando. E o Espírito Santo já falou para tu dar. Mas tu... Aquele sapato bonito que você não usa, irmã, porque tu tem 40, não tem como tu usar o mês inteiro. A sola solta, tu mora perto da praia, Marizia solta a sola. Quando tu vai calçar, ele descola. Mas tu não dá. Está chegando um tempo que ao invés do milagre te procurar, tu vai ser o agente de milagre. Está chegando um tempo que as coisas vão passar por você e vai alcançar famílias. Que você não vai estar preso a nada. Que você não vai ser escravo de nada. E aconteceu uma coisa comigo hoje que foi muito bom para mim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
essas quase 8 horas que eu passei no oculto com Deus, me fez sentir algo muito poderoso. De que eu não estou preso a nada. Eu senti uma paz, uma riqueza, uma presença tão grande, que eu poderia estar em qualquer lugar da minha vida. Porque a riqueza não está em coisas, está em ter Deus com você, aonde você estiver. Que você saia desse culto hoje com essa palavra. Você vá para onde você quiser ir, mas leve Deus com você. Nunca abra mão dele, porque a riqueza não está em coisas e nem nos lugares. A riqueza você carrega, que é a presença de Deus. Eu quero orar por você.